Mas qual é a resposta certa? Todas. Todas. Não tem resposta certa e não tem resposta errada. Porque quer respondido de uma maneira, quer de outra, dentro do grupo, quando nós vamos tratar essa questão, cada um de nós terá colaborado. Até para um de nós dizer assim, Vera, mas eu discordo do que você está dizendo. Ótimo. Eu aprendi muito mais com as pessoas de quem eu discordei do que daquelas com as quais eu concordei. Muitas vezes, ouvindo a palestra na reunião pública, o que eu discordava do que estava sendo dito, não aceitava, e voltava para casa e pegava os livros, e se eu não tivesse livros que tratassem do assunto, eu ia à FEB para comprar o livro e destrinchava aquilo, para chegar no final e dizer assim, continuo pensando do jeito que eu pensava. Agora, embasadamente. Ou então, dizer, muito bom, que a pessoa disse lá estava certíssimo e eu estava errado. E essa questão de certo ou errado também, ela sempre é relativa. Certo e errado depende do resultado que produz. Se eu caminho por uma trilha errada e no final da trilha eu aprendo que eu devo voltar e caminhar por outro lado, eu aprendi. Então, na vida não existe certo ou errado a priori. Existe certo ou errado considerando o resultado que produz. Então, se eu pergunto qual é a importância da correção da volta do ponto de vista da doutrina espírita, cada um vai dizer o que percebeu. Então, não tem que ter preocupação, eu não respondi porque eu não sabia qual era a resposta certa, nem eu. Escreva alguma coisa. A finalidade é fazer com que vocês leiam o texto e digam, e agora? Para que serve esse texto? Senão é só fazer uma leitura. Aí cada um compra a apostila e lê tranquilamente a hora que quiser. Então nós vamos trabalhar dentro desse esquema, certo? O nosso encontro aqui vai ser somente a culminância desses estudos que terão sido feitos em cima do livro do estudo sistematizado e dos livros subsidiários que o texto citou. No final de cada roteiro tem a toda a bibliografia. Alguns livros são muito específicos. Então eu não listei como uma aquisição necessária. Mas, naturalmente, quem queira comprar todos eles estará só ganhando. Eu listei como necessário, como adequado, todos os de André Luiz e o Gabriel Delano, que são dois autores bons para destrinchar informações e fáceis de serem entendidos. O livro do Zimmermann sobre o perispírito é um livro muito bom, mas ele é dessa grossura, é um livro que está custando mais de R$100 e que só se justifica que nós o tenhamos se quisermos fazer uma aprofundada de estudo de perispírito. É muito bom. Quem quiser, pode comprar. Tem outros livros tem o Leon Denis, que não é necessário comprar para o nosso estudo, mas é como eu estou dizendo, a lista está no final de cada capítulo. E aí vocês podem ir optar por esses que eu chamo de necessários, seria consideráveis, e esses outros que poderemos ter ou não. Então, nós começaremos o nosso trabalho na terça-feira que vem, especificamente, são 37 roteiros, e nós vamos trabalhar até o dia 18 de novembro, sem interrupção. Nós vamos direto até 18 de novembro, eventualmente alguém pode esteja pensando em férias no mês de junho, aí pega aqueles 4 encontros, quando voltar, corre um pouquinho atrás, porque eu pensei de colocarmos de maneira que esse primeiro livro caia inteirinho dentro de um ano. E aí, no dia 25 de novembro, seria nosso último encontro, a gente faz o encerramento, faz uma confraternização, que até lá seremos imensamente amigos, se Deus quiser, e então encerramos para voltarmos novamente em março de 2020.
levar-nos em conta algumas considerações que são importantes. A doutrina espírita, ela é uma doutrina absolutamente progressista. Ela surge numa época, e até já estou adiantando um pouquinho do primeiro roteiro, ela surge numa época de profundas mudanças estruturais na sociedade. No final do século XVII, já tem início o que vai ser depois caracterizado como Revolução Industrial, já tem início a mudança de postura dos pensadores, que vai depois ser denominado como iluminismo, e então essas ideias filosóficas trazidas por esses pensadores, que são chamados de iluministas, pelo seguinte: até aquela época vigia a ideia trazida pela Idade Média, aqueles 10 séculos